Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu me chamo Carla Mosena e hoje nós vamos aprender uma técnica muito legal, muito gostosa de fazer, que é a decopagem de papel sobre tecido. Então aqui eu tenho uma lata de leite condensado. Eu escolhi esse tipo de lata pela superfície dela ser lisa. Só que essa lata, ela tem a borda dela aqui machuca, tá? Então a gente precisa eliminar essa borda. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um alicate e vou empurrar o metal para cima e vou pressionar ele aqui nessa base, porque aí não vai ter mais perigo de você cortar a mão. Então nós vamos fazer esse movimento aqui, empurrando para cima e pressionando bem para que esse metal não corte. Tá vendo, ó? Aí você passa o dedo, já não tem mais perigo. Então nós vamos fazer isso aqui na lata toda antes de começar a pintura dela, tá? Então, primeira coisa, esse acabamento aqui, para não correr o risco de ninguém se machucar. Então aperte bem para que ela fique bem justa aqui, ó, na borda da lata, que aí não tem mais perigo. Então eu vou fazer a borda toda e já volto aqui com ela finalizada. Aqui, ó, já tá toda a borda bem presa aqui, ó. Não tem mais perigo de machucar, tá? Então, feito isso daqui, precisa lavar a lata, seca bem, passa um álcool, né, para tirar a gordura. E em seguida, nós vamos passar o primer para que ela possa receber a pintura. E eu dei 2 demãos intercalando a secagem entre uma demão e outra, tá? Então aqui a peça já está preparada para receber a tinta. Aí nós vamos entrar com a pintura dessa lata. Então eu vou explicar para vocês as cores que eu utilizei e como que eu fiz a preparação, que é bem simples, tá? Utilizei um pincel chato número 20, esse aqui é o Cássia 421. Tem que hidratar o pincel antes de ir para a tinta. Aqui eu dei 4 demãos de um tom claro, qualquer tom claro que vocês tenham em casa. E aqui dentro, 2 demãos, de 2 a 3 demãos da cor rústico. Tanto aqui, como nas bordas e aqui na parte de baixo. Então a peça já está preparada para receber a decopagem. Agora precisamos preparar o tecido que nós vamos estampar e depois fazer a decopagem. Esse tecido é um tecido de algodão cru. Ele é próprio para pintura porque ele tem a trama bem fechadinha. Eu coloquei ele aqui numa base de madeira com cola adesiva e ele é do tamanho da lata que eu vou trabalhar. Eu desfiei também um pouquinho as bordas para ficar mais rústico e vou utilizar agora para preparar esse tecido um pincel de cerdas duras, esse é o Cássia 715 número 22. E vou passar sobre toda a superfície desse tecido verniz acrílico fosco. É só carregar o pincel e aplicar sobre todo o tecido, deixando ele bem impermeabilizado. Porque como ele vai receber muita carga de água devido ao sombreado que eu vou fazer, então ele precisa ter os poros mais fechadinhos, ele aguenta mais. Então é só fazer essa aplicação do verniz sobre todo o tecido. Não precisa fazer o avesso, porque ele já penetra bem. E pode secar no secador, acelerando a secagem dele ou deixar secar o natural. Depois que o tecido estiver bem sequinho, vocês vão notar que ele vai ficar mais impermeabilizado, mais durinho, tá? Você continua com ele aqui na sua base, com cola. E nós vamos utilizar um stencil com qualquer estampa de flores, qualquer estampa que vocês tenham aí. Eu vou posicionar esse stencil um pouquinho antes aqui da borda desfiada. Preciso fixá-lo bem, para ele não dançar aqui no tecido. Vou fixar bem aqui. E vamos utilizar um pincel pituá. Eu vou hidratar esse pincel um pouquinho. Tira bem aqui o excesso.
E agora com a cor Cake Tan, que é um PVA, vou carregar o pituá, tirar bem o excesso. Movimento circular, bem em pé, suavemente. Você vai estampando esse tecido. É bem fácil e bem rápido também. Carregue se necessário, sempre retire bem. Eu gosto de retirar em movimento circular, sempre em pé, com o pincel. E agora nós vamos fazer uma emenda aqui embaixo, porque ele não cabe todo no tecido, tá? Vou levantar. Ó. Agora eu vou fazer uma continuação. Já posicionei. Prender aqui novamente. Garantir, né, que ele não saia do lugar. Vou carregar mais uma vez. Retirar bem. E vou estampar esse finalzinho aqui. Prontinho. Agora é só aguardar a secagem ou acelerar no secador para que a gente possa fazer a colagem na nossa lata. Então agora vamos preparar aqui a base para receber o nosso tecido estampado. Eu vou começar aqui, ó, pela divisão da própria lata. Não sei se dá para ver no vídeo, mas ela tem aqui um meio, digamos assim. Então eu vou começar a colagem por esse meio. Estou usando cola branca extra e um pincel de cerdas duras. Esse é o Cássia 715 número 12. Eu vou aplicar a cola por partes. Não precisa ser muita, mas também não pode ser pouca, né? Vai dar uma esticadinha. Essa parte também é bem simples e bem rápida. Vou colocar aqui. Pressiono. Ó, vou pressionando. Vou baixar um pouquinho. Já vou ajeitando aqui, ó, nessa borda. Vamos dando a continuidade até o final. Prontinho. A colagem do tecido estampado já está finalizada. Eu vou secar, porque eu quero essa cola bem sequinha e mais rápido, para poder entrar com a colagem do papel.
Então agora nós precisamos passar para a etapa da colagem do papel. Eu lancei esse ano, no mês de janeiro, uma linha de papéis para decopagem de imagens digitais. São 10 imagens que eu lancei. E uma delas é essa daqui que eu escolhi para fazer essa lata. Esse aqui é o papel Coelho Pipo. Então, nesse papel, nessa imagem digital, você vai receber vários tamanhos da mesma imagem. Então, nós temos 15 por 15, 14 por 14 e assim sucessivamente, tá? Então, dá para fazer vários trabalhos utilizando essas imagens. A que eu vou usar aqui na lata é essa daqui, ok? Essa imagem vem 4 no papel. Então, é bem simples, é só você escolher a imagem, escolher o tamanho que deseja e recortar. Então, aqui ela já está pronta, recortadinha. E vamos agora para a parte da colagem do tecido. Então, aqui na nossa latinha, nós vamos colocar essa parte da emenda para trás, bem aqui certinho. E vamos passar cola no avesso da imagem. Cola branca mesmo e o mesmo pincel de cerdas duras. Não precisa colocar muita cola, é o suficiente para a gente poder aderir ela no tecido agora. E se precisar de um pouquinho mais, a gente já coloca no próprio lugar. Só esticar bem. Esse papel é um papel bem resistente e muito fácil de trabalhar. Então aqui, ó, eu vou achar o meio, vou pressionar minha figura aqui cuidadosamente, pressionando sempre do centro para as bordas, com cuidado. Aqui vai precisar de um pouquinho mais de cola, mas é como eu falei, não tem problema. Dá para colocar no local. A gente vai pondo aos pouquinhos. Só pressionar. Aqui também. E fica muito legal essa mistura de tecido e papel, né? É uma forma de reciclar com classe. Fica muito bacana. Aqui um pouquinho também. Então, você vai achando os locais que precisam de maior aderência. Sempre pouca cola, não há necessidade de muita. E vamos fazendo esse trabalho minucioso e muito gostoso de fazer. Então, para garantir que a minha imagem vai ficar bem certinha, bem retinha, eu vou pegar um saquinho plástico. Acho que aqui tem mais um pouquinho, só um instante. Preciso só certificar que tá tudo bem colado. Eu vou colocar um plástico aqui em cima, pressiono com um paninho seco do centro para as bordas, retirar todo o ar e garantir que ela fique bem colada. Então ela tá bem coladinha agora. Se você quiser parar por aqui, já fica bonito. Eu vou dar uma incrementada para mostrar para vocês como é que se faz o sombreado no tecido, utilizando o pincel angular mesmo, para dar uma incrementada na imagem, para ficar um pouquinho mais realista, né? Como se fosse realmente se tivesse pintado aqui na sua latinha. Então agora nós vamos começar com a finalização com sombreado. Eu vou utilizar a princípio um pincel angular, tamanho 12, esse é o Cássia 427. Vou hidratar esse pincel na água. Tirar bem o excesso aqui no pano úmido. E com a cor Cake Tan, que vai ser nossa primeira cor de sombra, que é a sombra mais larga, nós vamos fazer a volta toda do coelho. Então, trabalha bem aqui no azulejo, para que a tinta fique mais transparente e você obtenha uma sombra mais larga e aquarelada.
Como é que eu sei disso? É quando você consegue colocar toda a tinta para dentro da cerda. Então assim você já consegue esse trabalho aquarelado e mais transparente. Posicione aqui na borda e venha trabalhando, puxando essa cor aos poucos. No tecido ele breca um pouquinho mais. Então a gente vai sempre tirando bem o excesso da água e vai trazendo aqui suavemente para a borda do desenho. Deita a cerda do pincel com cuidado. Vai puxando. Vai ter momentos que você vai perceber que não tem mais carga de tinta. Aonde começar a manchar, você vem com o pincel limpo. E você já dá uma esfregadinha aqui, ó. Que ele mesmo já faz a limpeza. Por isso que é importante impermeabilizar o tecido antes. Porque ele vai receber muita carga de água. Aí fica mais fácil para fazer esse sombreado. Vem trazendo toda a borda. Vai pondo água conforme a necessidade. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver como é que eu tô fazendo essa borda. Deita o pincel devagarzinho. Não precisa exercer força. Tira o excesso da água, carrega novamente de tinta. E vem puxando sempre encostadinho nessa nossa borda aqui. Essa é a primeira sombra, que é a primeira sombra mais larga. Que depois nós vamos entrar com a sombra de profundidade. Vou fazer o lado de cá. Se a tinta invadir o papel, você já tira imediatamente. É bem fácil também, esse papel aguenta bastante. Bem facinho, ó. Vamos prosseguindo a volta toda. Só tome cuidado para não deixar excesso de água no pincel, porque senão a tinta ela começa a escorrer, aí ela forma mancha. Então é a única coisa que você precisa prestar atenção. Então, sentiu que ela já deu uma corridinha, você já tira o excesso já com o pincel limpo, só úmido com água. Que é normal, tá? A gente tá trabalhando no tecido e trabalhando com água. É natural que o tecido ele absorva mais, né, a água com mais rapidez. Mas fazendo essa manutenção e essa observação, o resultado é excelente, tá? Ó, tô invadindo ali o papel, já vou mostrar para vocês como é que eu retiro. Limpa o pincel, já retira os excedentes e aqui também. Ó, o papel aguenta bastante, ó. Onde entra a tinta, mas tem que retirar na hora, tá? Então aqui, ó, fiz toda a volta, vou secar
porque agora nós vamos entrar com a segunda sombra, que é a nossa sombra de profundidade, porque vai ficar mais bonito ainda esse coelhinho. Então agora nós vamos trabalhar um outro pincel angular, esse daqui é o Cássia 413, número 8, é um pincel menor. Esse pincel aqui é um pincel de cerdas sintéticas, mas ela é mais firme, então eu chamo ele de pincel de precisão, porque eu preciso trabalhar realmente só o que é borda, o que é profundidade. Então esse pincel, ele possibilita fazer esse efeito que eu vou mostrar para vocês agora. A segunda cor que eu vou utilizar é o rústico. Então nós vamos molhar a cerda do pincel, tirar bem, ó, bem aqui o excesso, tá? Tira bem o excesso. Pontinha de tinta, pouca coisa, não precisa muito. Retira aqui no azulejo. E aí nós vamos fazer toda a volta que a gente fez anteriormente, tá? Vou começar por aqui. Então esse pincel nós vamos trabalhar ele mais com um ângulo de 90, porque eu quero que ele fique mais próximo da borda. Então eu preciso que ele fique mais fino. Então o segredinho qual é? Pouca água, pouca tinta e trabalhar com ele mais em ângulo, empurrando bem mesmo para essa borda. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficando mais para dentro e ao mesmo tempo você enxerga a primeira sombra que você fez. Então vai fazendo aos poucos, por pedaços, porque a gente não pode trabalhar muita água aqui. E como é pouca tinta, também é um pouquinho mais demorado. Tá vendo? Eu trabalho sempre com ele em pezinho. Não precisa exercer força, é com cuidado. Por isso que eu chamo esse pincel de precisão, porque eu preciso trabalhar bem mesmo nessa precisão. Eu quase não hidrato o pincel, porque ele tem que estar um pouquinho mais a seco mesmo. Estou trabalhando ele com um ângulo de 90, um pezinho. E assim eu consigo dar esse efeito da profundidade. Então nós vamos fazer a volta toda novamente nos mesmos locais.
pessoal, a segunda sombra de profundidade finalizada. E agora eu vou secar. E depois de secar, eu vou passar o verniz novamente por cima. Ou se não quiser passar o verniz, também não precisa mais. Eu vou deixar depois aqui uma foto com a sugestão de como finaliza, né, essa decoração. E espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula completa aqui no meu canal, que é a decoupagem de tecido e papel. Tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a compra dos meus papéis. Eu tenho um combo com 10 imagens. Na compra de 9 imagens você ganha mais uma de presente, tá? E também esse papel avulso para quem quiser adquirir apenas ele, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo. Um beijo grande e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!